Olá, meu povo, olá, minha gente, muito bom dia. Quarta-feira, metade da semana, está começando o nosso programa Agro no Rádio. E o tema de hoje é adubos, defensivos e fertilizantes, os combustíveis que turbinam a agricultura moderna. Bom dia para você, seja muito bem-vindo onde você estiver, em casa, no carro, no trabalho. O Agro no Rádio está começando o seu programa semanal sobre agricultura, pecuária e meio ambiente. No episódio de hoje, vamos direto ao ponto sobre o que sustenta a produtividade na agricultura, o universo dos insumos. E hoje vamos falar sobre a nutrição estratégica com adubos e fertilizantes e as soluções essenciais em defensivos para garantir a defesa da sua lavoura. Informação técnica, prática e objetiva para você colher os melhores resultados. O nosso convidado de hoje é o produtor rural, técnico agrícola e empresário Eduardo Carnielli e a sua esposa Keila. E também iremos contar com a nossa bancada técnica, a engenheira ambiental Daniela Costa e o engenheiro agrônomo Rogério Serrano. Então pode aumentar o volume, está no ar o nosso programa Agro no Rádio. Pode rodar a vinheta. Ao levantar do sol, no cheiro da brisa, o aroma de café, o agricultor derrama seu... Está no ar Agro no Rádio. Agro no Rádio. Apresentação de Nilson Teixeira. Comentários Rogério Serrano e Daniela Costa. O melhor do agronegócio em tempo real, para você entender melhor o impacto do campo na nossa vida. Agro no Rádio. Aqui o agronegócio ganha voz. O aroma do café, vem a força do agro. Atenção, produtor rural de Aimorés e região. Se você precisa de manutenção para ordenhadeiras, roçadeiras, motosserras, motores estacionários diesel, geradores ou automatizar a sua irrigação, a MG Agro é a sua solução. Contamos com serviço especializado, peças de alta qualidade e o melhor atendimento da região. Visite-nos em Aimorés, em frente a Desvale, ou entre em contato pelo telefone WhatsApp 339-9802-1238. MG Agro Aimorés, parceira do produtor rural, em frente a Desvale. Atenção, produtor rural, já garantiu suas mudas de café para a próxima safra? No Viveiro Matrical você encontra as melhores mudas de café arábica do mercado. Arara, Graúna, Catucaí 2SL, Acauã Novo, Catucaí 785/15, amarelo e vermelho, e também os clones mais produtivos de café Conilon. Produção com qualidade, sanidade e vigor para altas produtividades. Faça a sua encomenda antecipada e garanta as melhores mudas da região. Fale com o PH no telefone 33-99978-5350. Viveiro Matricá, cuidando da origem de grandes colheitas. Em Aimorés, cuidar da sua visão ficou ainda mais fácil. A Ótica Casa do Povo traz o que há de melhor em qualidade, estilo e tecnologia para você enxergar o mundo com outros olhos. Aqui você encontra óculos de sol, limpa-lentes, armações modernas e as melhores lentes do mercado, incluindo Kodak, Varilux e lentes Vidia. Venha nos visitar aqui na rua Pedro Nolasco 809, bem no coração de Aimorés. Ou fale com a gente pelo WhatsApp 33-99707-6597. Ótica Casa do Povo, cuidando da sua visão com carinho e confiança. Quando o sabor é de verdade, a família sente a diferença. Há 10 anos, o Queijos Mesquita leva até você o verdadeiro ouro branco de Minas. Manteiga fresquinha, pão de queijo quentinho e os tradicionais queijos artesanais que só Queijos Mesquita sabe fazer. Venha nos fazer uma visita na rua Capitão Manuel Antônio, Penha do Capim. Qualidade, tradição e sabor para toda a família. Queijos Mesquita, 10 anos de história e sabor. Telefone 33-99946-1766. Muito bem, está no ar o nosso programa Agro no Rádio. Sem perder tempo, Rogério Serrano, bom dia, bem-vindo ao nosso programa de hoje. Bom dia, Denilson, bom dia, Daniela, bom dia, Keila, bom dia, Eduardo, bom dia, Jardim, bom dia para você que nos assiste e nos ouve pela rádio. Bom dia, Daniela Matos, bem-vinda, tomou o cafezinho hoje, minha filha? Bom dia, o café é muito agradável, o café hoje estava de, levantar. Tinha doce? Doce como mel, né? Não, hoje tava bom, não, café né? De homem, gente. Até a produção reclamou do café hoje, hein? Que coisa! Ô, gente, um bom dia para vocês que nos ouvem e nos assistem. Muito bom dia para você, Rogério. Um prazer recebê-los no programa, Eduardo, Keila. Eduardo, bom dia, bem-vindo ao nosso Agro no Rádio. Estamos ao vivo.
Bom dia, Denilson. Tudo jóia? Bem demais a conta, bem-vinda. É isso aí, estamos aí. Keila, esposa do Eduardo, bem-vinda também ao nosso programa de hoje. Bom dia, Denilson. Daniela, tomou o cafezinho, comeu o queijinho hoje, hein, minha filha? Gente, o queijo especial de hoje dos laticínios Mesquita. Muito obrigada, Dirim. Muito obrigada, Camila. Tava uma delícia. Nem resistiu a metade do programa. Ô, Dirim, a ideia, antes. Dirim, era comer o queijo durante o programa, Dirim. Só que. Mas tava bom demais, hein? Não deu tempo. Não deu tempo, Dirim. Não deu tempo. Os nossos convidados saborearam também aqui o queijinho, né? Tava bom, tava, Eduardo? Muito Tava bom. Bom demais a conta. Pode mandar mais vezes, né, Rogério? Isso aí, ô Dirim, passando aqui em frente, ó, deixar um queijinho pra nós aqui, hein? Pois é, no começo do programa aqui falamos que o nosso convidado de hoje é Eduardo Carnielli. Quero pedir para o Eduardo se apresentar então para quem acompanha a gente com as imagens aí pelo rádio também. Fica à vontade. Bom, então, pessoal, meu nome é Eduardo Carnielli. Eu sou produtor rural e sócio proprietário na AgriForte. Sou técnico agrícola e eu dou suporte para os nossos clientes produtores. Tá tranquilo? Passou a ansiedade aí? Tranquilo agora? Tranquilo, tranquilo. Keila, fica à vontade para... Hã? Só o ouro. Depois de tomar aquele café amargoso também aí, tá demais, Foi né? bastante, deu para tranquilizar, para acalmar. Muito bem, Keila. Fica à vontade para você também cumprimentar aí para quem nos acompanha nessa manhã. Bom dia a todos. Eu sou a Keila Vazolé, sou técnico agrícola e gerente financeiro da AgriForte. Muito bem, Daniela, você vai passar o seu recadinho agora, pediu o pessoal para curtir e compartilhar. Esqueci do recadinho? Esqueceu, não pode? Gente, para um minutinho, vai lá, curte, compartilha o nosso programa nos seus grupos de WhatsApp, fortalece o canal, dá uma oportunidade para quem não nos conhece, para quem não sabe do projeto, passar a conhecer-nos. Vai lá. Pois é, esse é o nosso programa Agro no Rádio, nessa manhã de quarta-feira. Ô Eduardo, aproveita, fala um pouquinho aí da AgriForte pra gente, para quem não conhece ainda, fala aí. Ô Denilson, então, a AgriForte, ela hoje é uma empresa, ela veio para sanar um problema que eu via há alguns anos atrás, quando eu ingressei na faculdade de agronomia, né, que é o curso ainda, e assim, eu vi um problema, uma necessidade de um acompanhamento, né, meu pai é produtor rural, cresci na roça, então assim, eu via que não tinha um acompanhamento bacana na nossa região, que tinha um déficit nisso. E assim, a AgriForte veio para solucionar esse problema, com vendas de insumo de qualidade e também prestar esse acompanhamento técnico para os nossos clientes, né? Os clientes que compram conosco. Então, hoje a gente tem o foco especializado em defensivos agrícolas, adubos e fertilizantes. E o acompanhamento para os nossos clientes, no caso, né? Muito bem, Rogério, trazer você para a conversa aqui. Quais são os tipos de adubos e fertilizantes mais utilizados aqui no nosso município, hein? Denilson, os adubos basicamente utilizados no nosso município são os adubos minerais, organominerais e orgânicos. Mais comuns são os minerais. Basicamente é pela facilidade de uso, né? Certo. O que está crescendo muito é o uso dos organominerais, né, que é a mistura. Os orgânicos mesmo são ainda pouco utilizados, embora sejam um dos adubos que mais melhorem a mudança e a qualidade do solo. Trazer a Daniela agora para a conversa também. Daniela, o que é adubo orgânico e quais os seus benefícios para o solo, hein? É uma pergunta interessante, Denilson, essa, né? O adubo orgânico, ele é produzido a partir de materiais orgânicos, da matéria orgânica. O que é isso, né? São os resíduos de comida, de alimentos, cascas, palhas, são os resíduos animais, né? Os estercos e outros tipos de materiais orgânicos. Eles recebem um tratamento, é como se fosse curtir, né? Aqui no interior a gente chama de curtir. Isso é um tempo que esse material fica reservado e ele sofre a ação do tempo, né, calor, e quando chega num determinado período, ele é revolvido, guardado, e ele é disseminado, né, nas culturas, né, de acordo com a cultura da propriedade. E esse adubo ele é muito interessante, muito benéfico. Primeiro que você utiliza daquele material que você produz em casa, né? E depois ele tem benefício
como que eu vou explicar isso? Ele demora um pouco mais para agir, mas a ação de nutrição dele é muito importante, muito interessante para o solo. E o benefício, né? Isso é importante, essa parte da nutrição. E também esse material onde é exposto, esse material exposto no solo, o solo fica um pouco mais preparado para a chuva, ele é mais soltinho. Eu não sei como explicar isso de uma maneira... Eu perdi a palavra, eu já de explicar Eduardo, de uma fala pra maneira gente. mais... Ele deixa, no caso, o uso do adubo orgânico, né? Assim, o composto orgânico em si, ele torna o solo mais poroso. Você consegue mexer diretamente com o aspecto físico dele, né? Que talvez com um adubo... Talvez não, né? Com certeza que com adubo mineral você não vai ter esse resultado. Na agronomia a gente fala que o adubo orgânico ele consegue mudar a estrutura do solo. O que é isso? O adubo mineral ele tem ação muito direta na planta. E o que acontece? O adubo orgânico ele consegue mudar a estrutura do solo, fazendo ele chegar a níveis de matéria orgânica maiores. A principal diferença entre os dois, qual é? A principal diferença é o quê? O adubo mineral ele tem ação mais rápida. Ele tem mais fácil mão de obra, ele é facilitado para lidar. O adubo orgânico muitas vezes ele tem a questão de cheiro, não é, Eduardo? Ele tem a questão de você precisa de muito resíduo, Denilson, para ter uma certa quantidade de fósforo, de nitrogênio, de potássio, de magnésio. O adubo mineral ele é concentrado. Você coloca muito nutriente numa quantidade pouquinha. Diga, Daniela, você está olhando assim, observando? Não, eu estava fazendo porque a gente já teve projetos, né, Rogério, em que a gente fazia dos resíduos úmidos domésticos, e a gente trabalhava de forma que esse resíduo fosse trabalhado para virar o adubo orgânico para usar nas próprias hortas, né, ou nos produtores rurais do interior. Isso é muito interessante para quem tem essa disposição para fazê-lo, né? Mas como o Rogério disse, leva tempo e leva uma quantidade determinada e um pouco mais de trabalho, né? Então, quem quer a ação imediata, embora os benefícios do adubo orgânico sejam consideráveis, a ação imediata vem pelos químicos. Quer falar alguma coisa, Keila? Está observando? Estou observando. Muito bem. Rogério, aqui no nosso programa tem o quadro Agro Amigo. Mas antes do Agro Amigo, vamos agradecer mais uma vez as empresas que apoiam aqui a nossa iniciativa. Isso aí, Denilson. A gente precisa agradecer porque o programa tem crescido muito. Sim. E muita gente querendo participar do programa, Denilson. Então a gente agradece muito a Terra Viva, Soluções Agrícolas e Ambientais. Você que está precisando aí do seu projeto agronômico, seu projeto ambiental. A Ótica Casa do Povo, seus olhos bem protegidos. Queijos Mesquita, hoje aqui nós temos um belo exemplar aqui, uma cortesia. Dirim, Camilo, um abraço. O Viveiro Matricá, mudas de café Conilon. Um abraço, PH e Andressa. E a MG Agro, do grupo Ordeleite. Lembrando que o Amós é referência em ordenhadeiras no Brasil. Abraço, Amós. E aqui de Aimorés, né? Isso de Aimorés para o Brasil e o mundo. Aimorés para o Brasil. Se você digitar no YouTube, ordenhadeiras, primeira coisa que aparece é Ordeleite, Denilson. Agora sim, vamos ao quadro Momento Agro Amigo, aquele quadro que o Rogério fica esperando, né, Rogério? Aquele momento de abraçar os ouvintes. É isso aí, é o momento que a gente agradece quem nos ouve, quem nos assiste, né? E hoje nós temos 2 representantes aqui de Guatituba, né? Então, eu gostaria de mandar um abraço pro Marcos Toso, policial militar em Guatituba. Um abraço, Marcos, um grande amigo que eu tenho lá. Um abraço pro seu Pedro, funcionário do Sindicato dos Trabalhadores de Santa Rita do Itueta e morador da cidade de Itueta. Seu Pedro é amigo meu, amigo da Daniela. Um abraço, seu Pedro. Um abraço para a senhora Adriana Fazolo, mãe do Eduardo, que acompanha o Agro no Rádio, Denilson. Está sempre acompanhando lá. E um abraço para o produtor rural e amigo Elivelto Carnielli, no Córrego da Barata. Ô, Eduardo, quer mandar um abraço para alguém aí? Aproveitar o momento? Mandar um abraço para todos os meus clientes, né? Que vão acompanhar a gente. Pode falar o nome, aqui. Fica à vontade. Se eu falar o nome de algum, eu vou esquecer de outro, não vai dar certo, né? Um abraço para todos os clientes, fica melhor, né? Isso aí. Keila, manda seu abraço aí para quem? Um abraço para todo mundo que está nos assistindo, dando audiência para esse programa que traz conhecimento para o produtor rural
Então, um abraço para todos vocês que estão assistindo a gente. Muito bem, e um abraço aqui pro seu Paulo Laurentino. Esqueceu, Roger, esqueceu. Podemos esquecer, não. Um abraço pro seu Paulo Laurentino, a nossa maior audiência. Maior né? audiência, confere todos os detalhes, tá, né? Até pra mandar até fechar o botão aqui, né, da camisa, né? Ele digita lá no YouTube, vocês fecham o botão da camisa. Ô, seu Paulo Laurentino, um abraço pro senhor aí. Daniela, aproveita, manda seu recadinho de jogo, vai lá, aproveita aí, ó. Ô, gente, vocês vão cansar de Não vai, ouvir, não. mas nos ajude, colabore conosco para que essas informações cheguem aos lares e aos ouvidos de outras pessoas. Vai lá, curte e compartilhe o nosso programa. Muito bem, programa Agro no Rádio, ao vivo no YouTube e também na rádio em 87,9, toda quarta-feira às 11 horas da manhã, certo, Daniela? Certíssimo. Muito bem. Ô, Eduardo, onde é que fica a Agriforte? Fala um pouquinho pra gente aí, vocês atendem onde, a região, como é que é? Denilson, a Agriforte hoje ela fica localizada no distrito de Coatituba. Uhum. A gente está assim, não vou falar começo nem final, né? Porque senão fica difícil de distinguir, mas próximo ao posto Vassulé ali, Uhum. Na entrada que vai para o córrego de Santa Angélica. Certo. E o contato, como é que faz aí? Nosso contato é o seguinte, 33 998 76 10 37. Repetindo. 998 76 10 37. Muito bem, diga, Rogério. É isso aí, pra você que tá precisando de adubo, ó, gente, agora vai começar a apanha do café daqui uns dias, logo após a apanha começa a questão da adubação, procurar o Eduardo na Agriforte, viu? Ou a Muito- Keila também, né? Isso aí. E não somente adubo, que a gente vai ter sacari e peneira também para colheita de café. Que bacana. Que bacana aí, ó. Que, por favor, repete pro nosso ouvinte. A gente vai ter as peneiras de apanhar café e a sacaria também. É novidade ou já trabalha com isso aí ou não? Novidade esse Novidade. ano, com força. Vamos repetir o telefone? Repete, Eduardo, o telefone, repete aí, pra quem quiser saber mais, ó. 33 998 76 10 37. Agriforte, diretamente de Coatituba, É isso aí. Minas Gerais, certo? Programa Agro no Rádio, nessa quarta-feira, metade da semana, o Rogério já falou aqui sobre a principal diferença, né, entre os dois adubos aqui. Eu quero perguntar pra você agora, Eduardo, quais são então aí os mais procurados pelos agricultores da nossa região? Então, assim, se a gente for falar na parte do Conilon, os adubos mais utilizados na nossa região, que a gente tem assim um alto índice de fertirrigação, na grande maioria trabalha com fert, né, gotejamento. Então, assim, são os adubos hidrossolúveis, que no caso aí o pessoal trabalha com ureia, cloreto, MAP. Aí tem algumas especialidades, né, nitrato de cálcio, nitrato de amônio, tem alguns fertilizantes que contêm isso na composição, certo? Diga, Rogério. Então é interessante ressaltar que o Eduardo e a Keila, eles também são produtores de café, Denis. Bacana. Então isso para você que nos ouve e nos assiste, isso ratifica e fortalece o que ele fala para o produtor, né? Ele não só vende, como conhece o que está vendendo. Então, para você que for na Agriforte ou for procurar algum produto, você sabe que ele, além de técnico agrícola, ele e aquele, eles são produtores. Eles vão falar a mesma linguagem. Pois é, aproveitando então aí que o Rogério fez esse comentário, Eduardo, produtor rural, Eduardo é empresário, Eduardo é consultor. Como é que separa tudo isso aí? Tem jeito? Denilson, na verdade, isso não se separa, né? É, O negócio é bom porque não se separa. O que anda que junto ali, acontece? né? Se a gente vai dar uma consultoria, aquela parte que eu tenho como produtor, que assim, meu pai me ensinou a trabalhar na roça, até antes de eu ir para a faculdade, eu ficava junto com ele lá. Uhum. Assim, eu cursei 5 períodos de agronomia, tem que acabar o resto agora ainda, né? Certo. Então, assim, até eu ir para a faculdade, eu estava junto com meu pai na propriedade, ajudando ele. Então, assim, isso me deu bastante conhecimento prático, vamos falar assim, com as coisas corriqueiras do dia. Uhum. E esse conhecimento prático, tanto na propriedade, como também entendendo a parte financeira de um produtor rural, isso me ajuda muito na hora de atender meus clientes. Porque quando eu converso com o cliente, eu não estou só pensando na parte técnica dele, eu estou pensando num conjunto como um todo. Uhum. Até na parte do relacionamento com os funcionários mesmo e tudo mais, você entendeu? Uhum. E assim, a parte da empresa, o ramo empresarial, para mim ele foi assim um divisor de águas, abriu muito minha mente, porque hoje eu olho para a propriedade rural que a gente tem, minha família tem, no caso, que é herança do meu avô, né, meus avós, na verdade, a gente tem 2 propriedades de herança. Hoje eu olho para essas propriedades com uma visão totalmente diferente, eu olho com uma visão empresarial da coisa, você entendeu? Porque assim, se a gente for falar em sucessão familiar, alguns anos atrás,
eu penso assim que as pessoas não viam a propriedade rural como uma coisa tão lucrativa, você entendeu? Tanto é que a ideia que tinha que os filhos tinham que estudar para poder arrumar um emprego na rua ou um emprego numa grande empresa, porque seria assim mais interessante, teria mais sucesso, né? E assim, hoje a gente já vê um cenário diferente e hoje a gente vê a propriedade como assim um ramo muito produtivo e muito interessante financeiramente também, você entendeu? E essa parte da empresa eu não posso separá-la de forma nenhuma da propriedade, porque isso é o que me ajuda a enxergar o negócio de uma forma diferente. Deixa eu apertar mais um pouquinho então aqui. Vender ideias ou produtos? Qual é mais difícil? Então, você vender um produto não é difícil não. Porque você pensa comigo, a pessoa chega com demanda, ele tem uma demanda lá, você passa um produto para ele e pronto. Certo. Só que tipo assim, como é que eu te falo? Quando você vai vender um produto, você tem que pensar todo no ecossistema do negócio ali. Você entendeu? Então tipo assim, não basta só você vender um produto. Você tem que pensar no lado da propriedade. Por exemplo, a aplicação do produto. Você não pode usar qualquer produto. Então, você tem que vender uma ideia de manejo pro cara. Porque, às vezes, ele vai estar querendo um produto ali que vai ser fácil, vai atender ele na hora, mas talvez não vai ser bacana no manejo dele. Você entendeu? Talvez vai degradar um pouco o solo, igual o caso que o Rogério estava falando mesmo, do adubo orgânico mineral, por exemplo, né? Que é um adubo que ajuda a preservar mais o solo, vamos dizer assim. Por exemplo, o cara chega lá, Eduardo, eu quero que você me vende um adubo. Aí, tipo assim, vou vender para você uma ureia, um cloreto de potássio, vamos ver o que você precisa, um 20-05-20. Porém, assim, eu sei que se eu vender uma ideia para ele de cultivar o solo e de preservar aquele solo para ele mais alguns anos e para os filhos dele, eu sei que é um negócio mais interessante, entendeu? Então, por exemplo, se eu vender a ideia de um manejo mais sustentável, ele vai ter um bom resultado, um melhor resultado, você entendeu? Então, aí eu te falo, né? Com certeza que é mais fácil vender o produto que a ideia. Porque às vezes eu vou vender um produto ali que o cara já chega pensando nele, entendeu? Só me pede, eu vou fazer a nota e vou vender. Agora, quando eu vendo a ideia de um manejo diferente, de sustentabilidade, isso aí é mais complexo. Muito bem, para você que está chegando com a gente agora aí, ó. Esse rapaz que está falando aqui é Eduardo Carnielli, proprietário da Agriforte, diretamente de Quatituba. É isso aí. E do lado aqui, a Keila é esposa do Eduardo, certo? Programa Agro no Rádio nessa quarta-feira. Chama a Daniela de volta aqui para a conversa, que o papo tá bom, né, Daniela? Nossa, com certeza. Pode apertar o cidadão ali, que tem muito para falar, né? Sim. Rogério? Isso aí, Denilson. E o que acontece? A gente percebe que não só a ideia, como os produtos devem caminhar juntos. Então, como consultor e vendedor, o Eduardo tem a difícil tarefa de indicar o que é preciso ser feito e não só vender. Porque a gente fica tentado a vender, né? E quando você entende, você é um consultor, você tem que ter a ética de vender o que a pessoa realmente precisa, né? Porque senão você vai fazer uma venda única, né? Você vai quebrar o produtor. Então tem que estar pensando também nisso, manter a vida útil do seu produtor para que você tenha ele como cliente durante muito tempo. E não pode ser algo feito à revelia, né? Tem que ser de qualquer jeito. Isso aí, o desafio do Eduardo e da Keila é esse. Porque eles precisam vender, mas precisam que o seu produtor esteja sempre no azul, ele seja sempre viável. Então, colocar aquela história, vender o que ele precisa realmente. Aquele tá querendo falar? Fala, pode ficar à vontade. No nosso atendimento, a gente pensa exatamente o que realmente o produtor precisa. E não sim vender um produto que ele vai usar de qualquer forma. Então, a gente pensa como produtor. Qual o sentido daquele produto e qual a eficácia daquele produto. E passa essa ideia para o produtor entender também por que ele está usando aquele produto. E assim, qual o resultado ele vai atingir em adquirir aquele produto. E não só assim fazer a venda de um produto qualquer e sem a preocupação do que vai vir depois. Então, a gente, como consultor e como produtor, a gente procura passar isso para os nossos clientes, entender o que está sendo feito, né? Para eles saberem como que está indo a adubação deles. Muito bem, Daniela, fala para mim aqui o seguinte, né? Quais os cuidados que os agricultores devem ter ao utilizarem defensivos agrícolas aí nas suas lavouras? Outra coisa, né? E o que fazer com as embalagens vazias de adubos e defensivos? Bem, o Eduardo já iniciou o assunto falando do cuidado, né? Desse pensamento que você tem que ter com o solo,
a partir do momento que você vai usar um defensivo agrícola ou um fertilizante. E mais ainda, nós estamos tratando não só do solo, mas da vida das pessoas que fazem o manuseio desses produtos. E são produtos químicos. O primeiro passo é que esses produtos sejam registrados pelo MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Num segundo momento, trabalhar como é orientado nos rótulos dos produtos, e eu acredito que a empresa que vende também tem o cuidado de orientar os seus clientes sobre o manuseio daquele produto também, né? A forma de manuseio, a vestimenta, que são os EPIs, né? Os equipamentos que você precisa usar. No momento da aplicação, você verificar as condições climáticas, vento, né? Se você vai bater bomba ou se você vai usar um drone para fazer essa aplicação. E essas ações climáticas, elas interferem muito, né? Que aquele vapor de produto, ele retorna todo para o produtor que está fazendo a aplicação. Então, isso é interessante ser observado também. E outra coisa é o armazenamento, porque você está lidando, você está manusear no local adequado. Você vai guardar as embalagens, que essas embalagens sejam guardadas num lugar adequado. Quando a gente fala de guardar embalagens, nós estamos falando dos pequenos produtores e também, principalmente, dos grandes produtores. Nós trabalhamos com a legislação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que ele trata da logística reversa, que você perguntou das embalagens dos agrotóxicos. Quando a gente usa um defensivo agrícola, é orientada a tríplice lavagem. Então, o produtor faz a lavagem daquelas embalagens no momento que ele está fazendo o manuseio do produto para aplicação. Você já lava, faz o furo no fundo da embalagem do produto quando plástico e guarda aquele recipiente até que ele seja devolvido para a loja. Isso é o que trata o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. A maioria das empresas, elas são responsáveis pelo recolhimento dessas embalagens, porque isso não pode ser queimado, não pode ser jogado em qualquer lugar, não pode ser depositado em qualquer lugar. Então, o lugar para uma grande propriedade que usa um número grande de produtos, precisa guardar aquelas embalagens até o momento do retorno. Tudo isso tem uma deliberação normativa que trata desse ambiente de disposição dessas embalagens. E eu faço a pergunta para vocês, né? Como que funciona? A empresa de vocês, ela trabalha com esse regime de logística reversa no recolhimento das embalagens? No caso, na norma de comércio atual, a revenda ela não pode pegar esse resíduo mais, essa devolução de embalagem. A loja, ela é cadastrada num posto de recolhimento que é responsável por essa coleta. Então, tipo assim, a coleta é feita 3 vezes ao ano, em datas que é avisada para o produtor, né? A gente passa para o produtor, né, as orientações de como fazer e na nota fiscal que a gente emite já fala direitinho o endereço embaixo, no rodapé da nota, e as formas de devolver. E até agora, em abril, tem um recolhimento que vai ser em Santa Rita, né? Então, o produtor que tiver a sua embalagem vazia, né, pode levar e para estar recolhendo. E é muito importante fazer isso porque no momento ali que está fazendo a entrega, eles entregam um recibo que é muito importante o produtor ter, em caso de fiscalização também, né, que é pedido. E hoje até o nosso órgão fiscalizador pede que o produtor tenha um cômodo de defensivo na sua propriedade para que essas embalagens e quantos defensivos fiquem em um local isolado, né? E que lá você tenha os seus receituários e suas notas fiscais, né? Para quando você poder receber uma fiscalização, você tá tudo corretamente, né? E tá tudo dentro do que se pede. Então, para você ver, Denilson, a Keila alertou sobre essa... Então, Denilson, você percebe que esse local
de armazenamento, ele tem que ser cuidado, né? Fechado, distante das residências e distante dos recursos hídricos, porque isso previne a contaminação do solo e da água. Então, é muito importante que o produtor, ao fazer a compra do produto, ele siga essas orientações, né? Para que não haja danos ao meio ambiente e à pessoa física da pessoa também. Muito bem, esse é o nosso programa Agro no Rádio e agora informação sobre os produtos agrícolas aqui da nossa cidade e da região é com o Rogério Serrano. Rogério, como é que tá a cotação aí essa semana aí? Denilson, é isso aí. Estamos no período chuvoso ainda, né? Então a gente sabe que o movimento da cotação ela muda bastante nesse período. E não temos notícia muito boa para o leite, Denilson. O leite continua tendo baixa. O leite variou de 1,57 a 1,70 aqui nas propriedades da cidade e da região, ficando numa média de 1,63. O café Conilon ficou na faixa de R$ 1.041,91. O café Arábica ficou na faixa de R$ 1.364,80. O milho em grão, Denilson, que é um alimento muito utilizado aqui na produção do leite para alimentação de vacas leiteiras, girou em torno de R$ 65,00 a saca. O nosso arroz IR, nosso querido arroz IR, manteve o preço a R$ 160,00 a saca de 50 quilos. A vaca gorda, R$ 296,50 a arroba. E o boi gordo, R$ 316,50. Denilson, interessante dizer que a arroba subiu porque nós tivemos um recorde na exportação de gado, tá? Esse mês agora tivemos um alto índice de arrobas exportadas, o que fez o preço da arroba subir. Muito bem, seu Rogério. E a previsão do tempo? Parece que deu uma firmada agora, né? O tempo continua diferente da média histórica, Denilson. Por que diferente? Porque o mês de fevereiro ele tem uma média histórica em torno de 84 milímetros de chuva aqui em Morés. E já estamos com quase 90 milímetros de chuva nesse mês de fevereiro, né? Então está bem atípico. Já tivemos um janeiro atípico que teve o dobro da média histórica, né? Então janeiro e fevereiro são meses que estão sendo bem chuvosos. A gente torce para que se mantenha, né, Denilson? É aquela história que a gente sabe que precisamos de chuva durante o ano, né? As chuvas vão variar de 10 a 30 milímetros. Vamos ter mínimas de 22 e máximas de 34. Nas regiões mais frias, né, na Mata Fria, a gente vai ter mínimas de 17 e 18 graus. Na parte mais quente, que é a nossa sede do município, vamos ter temperaturas em torno de 33 e 34 graus. Atenção, produtor rural de Aimorés e região. Se você precisa de manutenção para ordenhadeiras, roçadeiras, motosserras, motores estacionários diesel, geradores ou automatizar a sua irrigação, a MG Agro é a sua solução. Contamos com serviço especializado, peças de alta qualidade e o melhor atendimento da região. Visite-nos em Aimorés, em frente a Desvale, ou entre em contato pelo telefone WhatsApp 339-9802-1238. MG Agro Aimorés, parceira do produtor rural. Em frente a Desvale. Atenção, produtor rural. Já garantiu suas mudas de café para a próxima safra? No Viveiro Matrical você encontra as melhores mudas de café arábica do mercado. Arara, Graúna, Catucaí 2SL, Acauã Novo, Catucaí 785/15, amarelo e vermelho e também os clones mais produtivos de café Conilon. Produção com qualidade, sanidade e vigor para altas produtividades. Faça a sua encomenda antecipada e garanta as melhores mudas da região. Fale com o PH no telefone 33-99978-5350. Viveiro Matricá, cuidando da origem de grandes colheitas. Em Aimorés, cuidar da sua visão ficou ainda mais fácil. A Ótica Casa do Povo traz o que há de melhor em qualidade, estilo e tecnologia para você enxergar o mundo com outros olhos. Aqui você encontra óculos de sol, limpa-lentes, armações modernas e as melhores lentes do mercado, incluindo Kodak, Varilux e lentes Vidia. Venha nos visitar aqui na rua Pedro Nolasco 809, bem no coração de Aimorés. Ou fale com a gente pelo WhatsApp 33 99707 6597. Ótica Casa do Povo, cuidando da sua visão com carinho e confiança.
Quando o sabor é de verdade, a família sente a diferença. Há 10 anos, o Queijos Mesquita leva até você o verdadeiro ouro branco de Minas. Manteiga fresquinha, pão de queijo quentinho e os tradicionais queijos artesanais que só Queijos Mesquita sabe fazer. Venha nos fazer uma visita na Rua Capitão Manuel Antônio, Penha do Capim. Qualidade, tradição e sabor para toda a família. Queijos Mesquita, 10 anos de história e sabor. Telefone 33 999 46 1766. Muito bem, programa Agro no Rádio, agradecendo mais uma vez as empresas que apoiam aqui a nossa iniciativa. Trazer o Eduardo de novo aqui para a nossa conversa. Ô, Eduardo, quais as ações que o produto levantou a mão aí, né? Aprendeu com você, Daniela. Daniela, no outro programa, estava levantando a mão igual um guarda de trânsito aqui, né? Era só para você parar um pouquinho, curtir e compartilhar o programa. Muito bem. Eduardo, quais são as ações que o produtor deve adotar para aproveitar ao máximo a eficiência de seus defensivos e de seus adubos, hein? Conta pra gente. Então, Denilson, falando das medidas cabíveis para a gente adotar, para a gente aproveitar de melhor forma os insumos que a gente usa na lavoura, se falando de adubação em si, a gente tem que pensar assim, no manejo da seguinte forma, que é a hora certa de adubar, né, o lugar certo de adubar, né, que é aonde a gente está colocando adubo, se a gente está jogando um granulado, a forma certa, o lugar certo de colocar ali próximo à planta, né, não próximo demais ao tronco, mas assim, debaixo da saia, assim, da projeção da saia, onde a gente vai ter uma absorção melhor pelas radicelas, né, que são as raízes fininhas. E pensando aí num gotejamento, a gente está com um sistema de irrigação bem aferido, bacaninha, né, a gente conferir as pressões, né, dos setores, a gente vê se não tem mangueira cortada, etc. E assim, a gente tem que pensar assim, na eficiência, a gente tem que pensar na situação da dose também, né, de fazer a dose correta. Do adubo fertilizante ali que vai via feste, ou do produto que vai ser pulverizado. Se pensando em pulverização, assim, é uma coisa que pega muito, e muitas vezes as pessoas não se atentam, né? Principalmente nas aplicações via drone, o pH de calda, compatibilidade, porque às vezes a gente está fazendo uma aplicação e o pH está fora e a gente está tendo aí perca Eduardo, de 20%. A gente sabe que a água ela tem uma importância muito grande para que o adubo tenha efeito. Você acredita que hoje as regiões frias, né, vai ser viável a implantação da irrigação justamente para levar esse adubo com mais eficiência ao café? Então, Rogério, você acabou de falar sobre o tempo, né? Sobre a previsão. A gente está vendo que, assim, o clima está mudando, né? E nas regiões frias, quando a gente fala de região fria, geralmente a gente está falando diretamente do Arábica, apesar de que o produtor hoje já está colocando, assim, o conilon em altitude também, né? Mas se falando do Arábica em si, a questão da irrigação, eu acho que é uma tendência, eu penso que é uma tendência assim, muito grande, muito forte. Eu penso assim, que o produtor de arábica, ele vai descobrir um potencial na lavoura dele muito grande a partir da hora que ele começar a irrigar. Por quê? Ele vai mitigar todos os estresses que a planta tem, falando assim de parte hídrica, que assim, às vezes a gente não percebe. Porque assim, um ano passa, é tudo muito corrido, a gente não grava as coisas na cabeça direitinho. Mas assim, a lavoura tá lá, né, no tempo ali, é uma indústria a céu aberto. Então, dá um dia de calor mais intenso, a lavoura sente, você entendeu? E a gente percebe como técnico que o arábica, ele tem um potencial retido, porque muitas vezes ele não tem irrigação, né? Aí muitas vezes isso altera na questão da adubação, que perde eficiência, né? E o que acontece? Você acredita que se começar a adentrar a irrigação e essa eficiência da adubação no arábica, essa produção de arábica pode vir a crescer muito? Então, justamente vai crescer, com certeza, que é o que eu tô falando. A gente muitas vezes não percebe o estresse que a planta passa, porque às vezes a gente não observa direito. A gente tem vários momentos de estresse aí, devido ao clima, que a gente pode mitigar esse estresse, diminuir ele muito com o uso da irrigação. Isso daí eu tô falando só de estresse, não falei nem de adubação ainda, que é outro pilar muito importante que com o uso da FERT. Não é qualquer FERT, gente. É um sistema de irrigação bem dimensionado.
bem dimensionado, você tendo um acompanhamento bacana, uma boa instrução para saber como fazer essa fértil, que a fértil não pode ser feita de qualquer jeito, né? A gente tem a questão do tempo da adubação para poder lavar todo o sistema, a gente tem a questão da compatibilidade dos adubos. Se você não entender de compatibilidade, muitas das vezes você vai estar perdendo adubo, você vai estar colocando adubo ali que vai reagir e às vezes vai parar no filtro um tanto de adubo. Você vai pensar assim, foi pouquinho, mas isso aí pode te dar uma perca até de 20%, 30%. Então, assim, tem todo um cenário técnico dentro disso aí. Mas, com certeza, o uso da irrigação nas áreas mais altas e frias vai ser, assim, uma revolução. E já está aí, já é realidade. Keila, a gente sabe que além de sócia da Agriforte, você também é técnica agrícola e tem muita experiência na área da cafeicultura. Você acredita não, né? É uma pergunta pontual. Quais são os meses mais recomendados para se adubar uma lavoura? E você acredita que é interessante o produtor fazer um calendário de adubação? Rogério, no caso, não se tem um mês específico para adubar e um mês que não vai adubar. Todos os meses são importantes adubar a planta. Apesar da planta precisar de alguns meses de pico, igual na granação do café, ela requer mais adubação, né? Porém, é importante que o produtor adube a sua plantação todos os meses, de acordo com a necessidade que ela vai precisar ali naquele momento. Sim. E uma pergunta, Keila, que é mais por curiosidade. Você acredita que as propriedades de café que são administradas ou têm mulheres à frente na gestão são mais organizadas? Eu acredito que sim, porque a gente é mais detalhista. A gente consegue fazer mais anotação no nosso dia a dia para controlar o que está saindo, o que está entrando. A gente cuida dos mínimos detalhes, né? Porque às vezes, no caso, a gente é produtor, então às vezes no dia a dia, o Eduardo às vezes não consegue anotar tudo que precisa, mas ele manda uma mensagem, eu vou e anoto, planilho. Então esse apoio das mulheres na propriedade é muito importante, porque ajuda a auxiliar ali, tá junto, dá o apoio e junto caminha para o sucesso, né? É uma curiosidade nossa, porque nós tivemos aqui com o Lúcio, que é um consultor na área de pecuária, e ele falou que ele tem anotado a questão do sucesso quando a mulher ou participa ou está à frente, a esposa do produtor, né? Então a gente percebe, você que nos ouve e nos assiste, que quando tem esse detalhe feminino, não é, Daniela? Na questão das propriedades, a gente vê que é muito interessante, principalmente na organização das propriedades. Eu torno a repetir, gente. Os homens têm a força, têm a inteligência, mas nós também não ficamos atrás em nada, né? Nós temos esse olhar, eu acho que é da nossa natureza materna observar as coisas de uma forma diferente, né? Nós temos um olhar mais profundo, mais singelo sobre as coisas. E a gente nota, assim, pequenas importâncias, né, Keila? Há algumas coisas que para o homem passa, para nós, ela torna a produção ou torna o dia a dia mais interessante quando a gente põe em prática. Na verdade, assim, eu penso que não é nem questão do homem estar à frente ou a mulher estar à frente da propriedade. Eu penso que tem que ser um caminhar junto, né? Não só do homem e da mulher, mas se tiver filhos também. Até porque a gente tem que pensar também na sucessão rural, né? A gente precisa de sucessores rurais nas propriedades, não de herdeiros. Então, assim, quando você tem uma família, você tem a propriedade rural, estabeleça funções, né? Geralmente, o homem pode estar ali à frente das negociações, à frente da gerência das turmas que vai trabalhar, mas a mulher pode ficar na parte administrativa, pode dar uma força nisso, né? E o filho ou a filha pode dar uma força em outra, né? Em outra área. Então, assim, é importante distribuir funções e todo mundo participar, porque todo mundo tem que enxergar aonde quer chegar. Se você tem um ponto onde você quer chegar e todo mundo enxerga e trabalha junto para chegar lá, com certeza o sucesso vai vir mais fácil, né? Eu não diria nem tão mais fácil, mas com certeza vai ser muito mais interessante a caminhada.
Vocês percebem, né, que o quanto nós temos falado da sucessão e da importância, né, de absorver, da família toda se envolver na produção de uma pequena propriedade. Então, isso tem sido muito falado no nosso programa porque é importante de fato, né? Senão, daqui a pouco nós estamos sem sucessores, só com herdeiros. Olha, eu garanto que caminhar com mais pessoas, né? Você caminhar com, igual no meu caso, que eu caminho com minha esposa, meu pai, minha mãe, minha irmã, e todos envolvidos na operação, né? Tanto da loja quanto na operação da propriedade, eu garanto e afirmo isso. Você caminhar com todos trabalhando junto, todos pensando na mesma coisa, todos buscando a mesma coisa, é muito melhor do que caminhar sozinho e muito mais eficiente também. Então, assim, isso é uma coisa muito importante, agrega muito. Eduardo, gostaria muito de agradecer sua presença aqui no programa. A gente prometeu ao nosso telespectador que nós íamos trazer sempre pessoas que têm know-how para falar do assunto que a gente propôs falar. E eu acredito que a gente acertou, né? Você e aquele tem muito know-how na área de adubo, de fertilizante e de café, né? Eu tive o prazer de trabalhar com vocês por pouco tempo, mas eu vi que vocês realmente caminham juntos. Desejo a vocês muito sucesso, tá? E que vocês voltem aqui mais vezes, tá, Keila? Passar para nós aí toda a experiência de vocês. E fica para você que nos assiste também, isso que o Eduardo falou, não vamos, né, criar herdeiros, vamos criar sucessores, não é, Daniela? Ah, com certeza. É gratificante a gente receber vocês no programa. A gente vem falando também sobre teoria e prática, né? A aplicabilidade da teoria e da prática no campo. E vocês são um exemplo disso. A teoria e a prática caminhando juntas. E também essa parte da sucessão, que isso não foi combinado que a gente tratasse nesse programa. Mas é de fundamental importância tudo isso. E este programa é para isso. É para ajudar vocês. E a gente percebe que quando um casal, né, Daniela? Nós tivemos outros casais aqui, tivemos a Andressa e o PH aqui também, que fizeram questão de sentar na mesa juntos, igual vocês fizeram. Isso é muito bacana, que a gente vê que um não quer aparecer mais do que o outro, né, Daniela? Que são realmente um casal que quer caminhar ao lado. Então, parabéns a vocês, que Deus abençoe o trabalho de vocês, muito sucesso, que vocês sejam um exemplo para casais que querem trabalhar junto e que às vezes acham dificuldade, a gente sabe que não é fácil, né? Às vezes tem algumas intrigas, mas o casal junto com certeza vai chegar longe. E eu quero deixar aqui o meu abraço para a família de vocês, né? Porque se vocês estão aqui, estão caminhando desse jeito, é porque vocês tiveram alguém que fizesse de vocês não herdeiros, mas sucessores. Então, meus parabéns aos pais da Keila e do Eduardo. Eu fico, que Deus abençoe sempre vocês, o trabalho de vocês, que abençoe as atividades de vocês. E fica aí o meu agradecimento por isso, porque cada vez que a gente elogia alguém que está fazendo um bom trabalho, a gente fortalece que outro também se abra a esse entendimento do que é trabalhar em família, do que é desenvolver uma propriedade rural e uma empresa, né? Pois é, minha gente, infelizmente o nosso programa Agro no Rádio vai caminhando para o final. Precisa chorar não, tá, Daniela? Tá, Rogério, né? Calma aí, viu? Lembrando que o nosso objetivo é levar informações e curiosidades do nosso setor agrícola e ambiental para você do campo e da cidade. E você, estudante ou apenas um apaixonado pelo setor agroambiental. E você já sabe, o programa não é uma palestra ou um debate. O programa é uma prosa agradável que nós, apresentadores e comentaristas, realizamos com você, ouvinte, telespectador, parceiro e amigo do Agro no Rádio. Daniela, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no programa. Voltamos semana que vem. Ai, gente, chegou ao final. Meu muito obrigado para você que tirou um tempinho, mais uma quarta-feira às 11 horas e nos ouviu, nos assistiu, nos acompanhou pelo Instagram. Eu quero agradecer a vocês de casa e quero agradecer em especial a vocês que se disponibilizaram a estar aqui conosco mais uma vez, por esse dia todo, né, que houveram muitos perrengues, viu, gente, pra gente colocar esse programa no ar hoje. Mas graças a Deus, chegamos a mais um dia, né? Mais um programa finalizado, missão cumprida. Com sucesso. Meus agradecimentos. Muito obrigada, Rogério, muito obrigada, Denilson. Jandim, meu filho, Deus te abençoe, que hoje foi. Rogério Serrano, mais uma vez, muito obrigado. Suas considerações finais. Espero que você
volte também na semana que vem. Denilson, um abraço. Daniela, muito obrigado. Keila, um prazer receber você aqui. Eduardo, igualmente, um prazer receber vocês aqui. Espero que voltem mais vezes. Espero que vocês sejam um espelho para casais que queiram trabalhar juntos. Muito sucesso. Parabéns aos seus pais. Ensinaram vocês a serem, na verdade, sucessores, tá? Muito obrigado, Jandim. E para você que nos assistiu, muito obrigado e até a próxima. Nosso muito obrigado também aqui a Keila, esposa do Eduardo. Mais uma vez, muito obrigado e volte sempre, viu? Muito obrigada, Denilson. Muito obrigado, Daniela. Muito obrigado, Rogério, pelo convite. E agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, levando mais informação para os produtores rurais. Espero que vocês tenham tirado aproveito dos nossos bate-papo aqui e que comecem a trabalhar na agricultura familiar. É isso aí. E o nosso convidado também hoje, o Eduardo, da Agriforte, diretamente de Quatituba. Muito obrigado mais uma vez. Suas considerações finais para encerrar o programa de hoje. Então, eu queria agradecer primeiramente a Deus, porque dá oportunidade pra gente iniciar momentos assim. Eu queria agradecer a vocês e ao mesmo tempo que eu agradeço, eu queria parabenizar pela atitude, né? De trazer a informação, trazer diferentes histórias. E isso para as pessoas que estão assistindo. Eu acredito assim que é um incentivo, né? Ver que tem gente buscando, né? Melhorar e que a gente pode, assim, de alguma forma, talvez mostrar que é possível, né? E que compensa trabalhar em família, compensa correr atrás, porque, gente, o resultado vem. E eu queria agradecer muito mesmo o pessoal pelo convite, que é o Rogério, né, que nos convidou, a Daniela, o Denilson, que eu esqueço o nome dele toda hora, né? Agradecer ao Denilson, o Jandim, que ajudou demais a conta aqui, né? Não foi fácil, mas deu certo. E é isso aí, a gente segue na luta para poder crescer e eu falo assim com vocês, se vocês almejam chegar num lugar, planeja e corre atrás, trabalha em família que dá certo. E é isso aí. E a você que acompanhou pelo rádio em 87,9, pela internet, pelo nosso canal no YouTube, valeu demais da conta. Não se esqueça, quarta-feira que vem, às 11 horas da manhã, de volta no seu rádio, também no YouTube, nosso Agro no Rádio. Um abraço para você, até a semana que vem, se Deus permitir. Nesta terra castigada pelo sol, brilha a beleza do agro. Sou herança da roça, pela força da luta. Sou a voz do agro que se ouve no rádio. Vem com a gente do agro, transmitir essa gente, revelar essa história com o aroma do café. Vem a força do agro, a Armores tem talento e o agro tá